Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Hoje nós estamos no nosso primeiro domingo de outubro e como é um mês muito importante para nós protestantes, porque no dia 31 nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, então resolvi trazer uma série de mensagens aos domingos falando sobre a reforma. E nós vamos falar hoje sobre a Igreja Reformada, sempre reformando. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versículo 6. Paola ia passar ali, ela está com o slide. Versículo 6 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: Admira-me que estejais passado tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Eterno Deus, toma a Tua palavra nas Tuas mãos, me usa uma vez mais. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. Podeis assentar. Antes de nós entrarmos na exposição desse texto, eu gostaria de abordar e passear um pouquinho com você na história para você poder entender a relevância que foi a reforma protestante na vida do povo de Deus. Nós vamos ver que a reforma foi uma revolução no mundo inteiro, foi um marco na nossa história e na história da igreja. A reforma, quando nós estudamos, a gente vai perceber que ela não é apenas uma comemoração que nós fazemos todo o ano de um evento histórico, mas ela é, sobretudo, uma necessidade contínua da igreja de tempo em tempo. Isto porque sempre tivemos, como igreja, a tendência de deformar. Se você olhar para a história, você vai perceber que desde o cristianismo primitivo, a igreja ela tem essa tendência de deformar. Mas não só a igreja, só no tempo do cristianismo primitivo, mas também quando você olha lá para o Velho Testamento, você vai perceber que sempre houve na história o declínio do povo de Deus. O povo de Deus sempre abandona as doutrinas e Deus então tem que exortar e fazer uma reforma usando os seus servos para pregar a sua palavra. A gente vai ver que todas as vezes que os reis de Israel faziam o que era mal aos olhos do Senhor,
trazendo o paganismo para dentro dos cultos, trazendo a idolatria para dentro dos cultos. Nesse tempo, o Senhor então levantava juízes, levantava profetas e levantava os seus escolhidos para exortar e convidar o povo, convocar o povo para então se reformar e voltar para Cristo, para Deus. E quando nós olhamos no Evangelho, a gente vai perceber que logo no início, Paulo ele se coloca como um primeiro reformador da igreja. Você vai ver, porque Paulo ele vai começar a questionar muitas doutrinas que estavam então adentrando as igrejas. Você vê também que João, quando ele escreve as 7 igrejas da Ásia Menor, você vai perceber que o contexto daquelas igrejas era um contexto de um povo que havia se desviado do verdadeiro evangelho. Quando você adentra a Idade Média, a época medieval, onde é conhecida como a época das trevas, você vai perceber, olhando para a história, que nesse tempo a igreja estava de portas abertas para todo tipo de crendice, para todo tipo de coisas que deturpavam o verdadeiro ensinamento do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai perceber nessa época que somente o clero ele tinha acesso às escrituras sagradas. O leigo não podia ter acesso às escrituras sagradas e, portanto, o clero instrumentalizava a palavra de Deus para o seu bel prazer, para aquilo que eles queriam tomar proveito. Mas nesse tempo da Idade Média, Deus vai levantar alguns homens que são os pré-reformadores, que vão iniciar um grito de protesto para que a igreja ela se reformasse. E a gente tem homens como John Wycliffe, que foi um pré-reformador, John Hus, Jerônimo Savonarola, homens que começaram este grito da reforma e que, no entanto, eles pagaram com a própria vida por poder pregar contra a igreja que abraçava uma doutrina deturpada. Depois, no século XVI, mais precisamente em 1517, nós vamos ver Martinho Lutero, que vai dar o grito da reforma na sua plenitude, de forma que ele vai pregar ali lá na Universidade de Wittenberg as suas 95 teses protestando contra a Igreja Católica, protestando contra a doutrina, protestando contra as indulgências e outras coisas em que a Igreja estava caminhando erroneamente. E a gente vai ver que a história ela continua, e depois desse momento do grito de Martinho Lutero, nós entramos então à Idade Moderna, aonde vai surgir novos reformadores que dão continuidade, como João Calvino, Zwinglio e muitos outros reformadores que vão dar continuidade ao trabalho de reforma da igreja. Então você vê que no Velho Testamento, desde a caminhada do começo da caminhada do povo de Deus, já havia a necessidade constantemente de se reformar. No cristianismo primitivo, aonde a igreja, a instituição, começa a dar os seus primeiros passos, já logo no início, se percebe também a necessidade de reformar. Depois em que a igreja sai daquele momento de trevas, onde o povo não tinha direito à palavra de Deus, somente o clero, e aonde Martinho Lutero dá o grande grito da reforma. No entanto, na modernidade, é preciso levantar outros reformadores para continuar protestando e chamando a igreja para reforma. Essa revolução
pela Reforma, ela contagiou toda a Europa e chegou até nós. É por isso que nós temos hoje o direito da palavra de Deus, a liberdade de poder cultuar, a liberdade de poder pregar esse evangelho, por causa desta reforma que chegou até nós. Mesmo assim, me parece que nós estamos vivendo o clímax da apostasia espiritual na contemporaneidade. Isso porque nós somos a geração mais perto da vinda de Cristo. E Cristo tinha dito que conforme iria passando os dias, as coisas ficariam ainda piores. E a gente percebe então a deturpação da palavra de Deus na sua forma mais contundente nesses dias que nós estamos vivendo. Portanto, meus irmãos, a relevância da temática e da comemoração nesse mês sobre a reforma, porque hoje, mais do que nunca, a Igreja do Senhor Jesus, assim como Martinho Lutero, assim como João Calvino, assim como Zwinglio e todos os homens que Deus levantou para gritar, para protestar contra a deturpação da palavra de Deus, hoje, mais do que nunca, nós precisamos gritar e pregar contra os evangelhos deturpados, contra a falsa pregação, contra os falsos profetas e os falsos pastores. Existe uma temática que diz assim: Ecclesia reformata et sempre reformanda, que quer dizer a igreja reformada sempre reformando, que é a temática que eu estou trazendo e abordando esta noite. Este tema, no entanto, apesar de ser um tema reformado, não é muito conhecido como os demais temas proeminentes da reforma, a saber, os 5 solas, que você com certeza deve conhecer. Sola gratia, somente a graça, solus Christus, somente Cristo, sola fide, somente a fé, soli Deo gloria, somente Deus a glória, sola Escritura. Então, esses 5 solas são a premissa da reforma, protestante, que Martinho Lutero traz. E essa temática, apesar de não ser tão proeminente como esses que nós falamos, ela é tão importante quanto essas demais. Bem, você entendendo essa verdade sobre a relevância da reforma, nós vamos perceber que este texto que nós lemos aqui é um dos textos abarcados pelos reformadores. E a gente vai trazer agora à exposição do texto algumas ênfases que são importantes para nós considerarmos dentro dessa temática. Leamos então novamente o verso 6. Admira-me que sejais passado tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Verso 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo, como um reformador, ele está aqui protestando contra aquelas pessoas que estão, então, instrumentalizando a palavra de Deus e pervertendo o verdadeiro evangelho genuíno. Há 2 evidências aqui na fala de Paulo, e a primeira é quando ele diz, passando tão depressa. Ele está dizendo isso porque os Gálatas não tinham firmeza espiritual. Os Gálatas eram pessoas inconstantes e, por isso, eles estavam tão depressa, passando do verdadeiro evangelho para um evangelho tênue, para um evangelho transitório, para um novo tipo de evangelho que não tinha base nenhuma no evangelho de Cristo. Então, Paulo está reclamando com os Gálatas, dizendo: por que vocês tão depressa se desviam?
Por que vocês tão depressa se desvirtuam da palavra do Senhor, da verdadeira palavra? Então, Paulo dá ênfase nisso, mostrando a inconstância dos Gálatas. Então, a gente vai perceber, nessa fala de Paulo, que o que está acontecendo nesta igreja, aos Gálatas, acontece também nos nossos dias hoje. E um dos maiores desafios da igreja de Cristo na contemporaneidade tem sido a evangelização dos próprios crentes. Porque nunca se viu, nos dias de hoje, tantos crentes fracos e raquíticos, que não aguentam passar por situações e já murmuram contra Deus, e já, por qualquer coisa, se afastam da igreja. E então, esta palavra, ela é para a igreja de hoje também. Esta é uma necessidade que nós temos, porque muitas pessoas, depressa, se desviam do verdadeiro evangelho por causa das falsas pregações também que nós temos ouvido na contemporaneidade. A segunda ênfase que a gente percebe aqui é quando Paulo diz chamados pela graça de Cristo. E o que isso significa quando Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo que o verdadeiro evangelho é um evangelho de boas novas e não de boas coisas. É um evangelho que está voltado para uma vida eterna e não uma vida terrena. Porque as pessoas começaram então a vir para Cristo, não por aquilo que Cristo é, mas por aquilo que Cristo dá. Lembra que quando Jesus estava na terra, muitos que seguiam a Jesus, seguiam, porque Jesus multiplicava peixe, Jesus multiplicava pão, Jesus operava milagre. Então as pessoas estavam em busca dos seus próprios benefícios. E uma da forma de instrumentalizar a palavra de Deus é usando ela para o nosso bel prazer. Então Paulo, ele diz que nós fomos chamados pela graça de Cristo, para viver a graça de Cristo. E a graça de Cristo, ela nos abarca para uma vida que não se limita às coisas dessa terra, mas para uma vida que está proposta a toda a eternidade. Então a gente vai perceber, irmãos, que este mesmo evangelho continua sendo deturpado na contemporaneidade, no afã de prosperidade, no afã de uma felicidade terrena, e a gente percebe que a igreja, a maioria da igreja no contexto do Brasil, tem se enquadrado nessa temática, tem se desviado da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro evangelho, com promessas humanas, com promessas filosóficas que deturpam, então, o verdadeiro evangelho genuíno de Cristo. Aí no verso 7 que nós lemos, nós podemos encontrar neste verso também duas ênfases que Paulo está dando. A primeira, quando ele diz que não é outro evangelho. Ele aponta, ele diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Por que ele está dizendo que não é outro evangelho? Porque o evangelho é somente um. Porque o caminho da salvação é somente um. Não há outro evangelho que nós temos que pregar a não ser o evangelho de Cristo. Não há pensamentos filosóficos que nós devemos pregar, não é pensamentos filosóficos que nós devemos pregar. Não são pensamentos humanos de estratégia empresarial que nós temos que ensinar o povo. Não é contando histórias que são histórias inventadas que nós devemos pregar a verdade
que Jesus pregou, que Jesus nos ensinou, porque esse é o único evangelho que nos leva para o céu. Mas se há só um evangelho, a pergunta que nós fazemos é: então por que tantas divisões no nosso meio? Por que tantas denominações no nosso meio? Por que tantos pensamentos e conflitos no nosso meio? Por que tantos fragmentos teológicos? Hoje existem tantas teologias. Tem a nossa teologia reformada, tem a teologia pentecostal, tem a teologia da libertação, tem a teologia da missão integral, tem a teologia humanista, tem a teologia existencialista e tantas teologias e mais teologias de pensamentos que vão deturpando a palavra de Deus. Mas a teologia que nós abarcamos é a teologia mais coerente com a Bíblia, porque ela traz também no seu âmbito o contexto dos reformadores. Então Paulo está dizendo, quando ele diz que não é outro evangelho, e quando nós fazemos essa pergunta, por que tanta denominação, por que tanta pregação diferente, tanto conflito de pensamento? Aí Paulo, ele vai dar uma das respostas que existem, e ele vai dizer que não é outro evangelho, mas é a perversão do evangelho. Essa é a resposta que Paulo dá. Porque as pessoas deturpam o evangelho e, por causa disso, há muitas denominações. E perverter o evangelho nada mais é do que usá-lo para os seus interesses e benefícios próprios. E a gente vê tantas igrejas hoje, né? É cada coisa grosseira que você olha quando você liga a televisão. Eu quase não vejo televisão. As minhas pesquisas, as minhas buscas por notícias são sempre pela internet. Mas quando eu ligo a televisão para ver alguma coisa, que você vai trocando de canal, a maioria dos canais parecem ser só programas evangélicos. No entanto, a pergunta que a gente faz é: que evangelho é aquele? É como Paulo está dizendo, a maioria dos canais você vai ver um evangelho pervertido. E a tecnologia, a televisão, a mídia de hoje está nas mãos desse pessoal que pervertem o evangelho. Eu fiz uma tese sobre a relevância da comunicação na ação pastoral. E eu falo sobre esse meio de comunicação que nós, reformados, temos deixado de lado ou temos usado muito pouco. Mas aqueles que pervertem o Evangelho de Cristo estão aí com a mídia na mão. Aí é cada coisa grosseira que você vê na televisão e uma multidão de seguidores acompanhando este Evangelho pervertido. Portanto, essa era a intenção, esta é a intenção daqueles que são falsos profetas, que são falsos pastores, perverter o Evangelho, porque a Bíblia, ela é um livro sagrado, ela é a palavra de Deus, mas ela também pode ser instrumentalizada pelo ser humano. Por isso, nós temos que estar sempre atentos, buscando sempre a reforma da igreja, para não cairmos nas heresias e nas ciladas que existe do inimigo deturpando a palavra de Deus. Vejamos agora o verso 8 e 9. Vamos ler? Diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo aqui, ele vai dar também duas ênfases que a gente precisa considerar na contemporaneidade. Quando ele diz evangelho que vai além.
O que ele está querendo dizer com isso? Na verdade, Paulo está advertindo e mostrando a incoerência de um povo que já receberam o evangelho genuíno, pregado por ele mesmo, mas estão dando preferência, estão escolhendo e dando credibilidade a um evangelho transitório por causa das promessas humanas. Ou seja, hoje nós vivemos um tempo como este, em que as pessoas estão preferindo um evangelho de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus desejos. Eu gosto daquela igreja, porque aquela igreja faz isso, faz aquilo, tem eventos assim, tem encontros assim, e lá é muito legal. Nós não buscamos saber se lá existe de fato o evangelho verdadeiro sendo pregado. A maioria das pessoas está buscando um evangelho que amassageia o seu ego. Então, Paulo está dizendo exatamente isso aqui, porque as pessoas estão usando palavras, pregações, contextos que estão indo além do evangelho genuíno. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você vai para a televisão e vê um pastor contemporâneo pregando, aí ele vai lá para o Velho Testamento e ele lê assim: você comerá o melhor dessa terra. Aí ele começa a pregar, ele começa a prometer. Olha, está vendo? A palavra de Deus está dizendo, vocês têm que comer o melhor dessa terra, porque é uma promessa que está na Bíblia. No entanto, quando você vai fazer uma exegese do texto, você vai olhar o contexto daquele texto, você percebe que essa promessa não é uma promessa que está direcionada à igreja de Cristo. É uma promessa que está direcionada ao povo de Israel. Então Paulo ele está falando, se alguém pregar um evangelho que vai além desse evangelho, seja então anátema. Ou seja, Paulo está dizendo, seja maldito. Paulo está com toda a autoridade que ele tem sobre a palavra, amaldiçoando as pessoas que estão pregando e propagando um evangelho que está indo além. O que isso significa? Isso significa também que, devido à realidade de apostasia e aceitação das heresias nas igrejas, hoje estamos vivendo, muitas vezes, sobre maldição. Vou dar um exemplo aqui. Poxa, aquela música é tão linda, mas ela tem uma palavra ou uma frase que deturpa a palavra de Deus. E aí, a gente canta porque ela é bonita? Às vezes alguém me pergunta, dá para cantar essa música? Então, o que o Paulo está ensinando aqui para a gente? Ele está dizendo que qualquer evangelho que vai além, seja o quê? Maldito, anátema. Então, as pessoas que estão pregando um evangelho diferente ou cantando um evangelho diferente, essas pessoas são malditas, de acordo com a palavra de Paulo. Então, nós precisamos com veemência repudiar tudo aquilo que deturpa a palavra de Deus, seja na música que nós cantamos, ou seja em pregações que nós ouvimos pela televisão, pela rádio e vice-versa. Portanto, há aqui no verso 8 e 9, duas ênfases importantes para nós considerarmos na contemporaneidade. Agora vejamos o verso 10. Verso 10. 1, 2, 3. Então, o que a gente percebe aqui, Paulo ele vai dar uma ênfase aqui no verso 10, quando ele diz, procuro eu favor do homem ou de Deus?
Isso nos remete que uma das coisas que atraem os homens são os favores humanos. Por isso que você vê as igrejas, muitas igrejas que estão deturpando o evangelho nesses dias atuais, mas elas estão lotadas, elas estão cheias, porque as pessoas estão falando o que Deus não falou, prometendo o que Deus não prometeu, deturpando o evangelho para agradar, para favorecer os homens. E por isso a gente percebe que essas igrejas estão cheias. E Paulo, ele vai protestar contra isso. Ele vai dizer: eu não tenho que agradar a homem. Eu não procuro agradar a pessoas. Eu só agrado a Deus. E para agradar a Deus eu preciso defender o evangelho genuíno. Então a gente vive uma época, um tempo em que a igreja está se perdendo. Quando eu digo a igreja, eu digo no contexto da igreja brasileira. Ela está se perdendo porque está abraçando todo tipo de crendice, está abraçando todo tipo de invencionice e se desviando do evangelho genuíno de Cristo. E quando Paulo diz isso, procuro por acaso agradar a homens, a gente percebe então que os interesses pessoais muitas vezes, ele é proeminente na nossa caminhada. Às vezes a pessoa está vindo à igreja porque ela quer um favor, ela quer um benefício, ela quer uma bênção, ela quer uma vitória. Por isso que ela vem na igreja. E eu canso de dizer, eu acho que eu já disse aqui muitas vezes, que nós não estamos vindo à igreja para receber uma bênção. Nós vimos à igreja para adorar ao Senhor, porque nós já recebemos a bênção da salvação. E, portanto, nós não temos que estar aqui, caminhando no evangelho, buscando favores, seja do homem ou seja de Deus. Mas nós precisamos estar aqui exclusivamente para agradar a Deus, servindo com todo o nosso afinco. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem. Então, o evangelho por mim anunciado é a ênfase que Paulo dá. E o evangelho anunciado por Paulo, qual era o evangelho que ele está trazendo proeminentemente? É o evangelho cristocêntrico. É o evangelho que aponta para a cruz. É o evangelho de Jesus Cristo. E a pregação, hoje na contemporaneidade, é sobre o que, irmãos? É sobre bênçãos. É triunfalista. É sobre prosperidades. É sobre conquistas. São pregações antropocêntricas. São pregações para mexer com o ego do homem, para o eu, com o eu do homem. E então, a gente como igreja reformada, nós precisamos gritar, nós precisamos protestar contra esse evangelho deturpado e dizer que a nossa pregação, ela precisa apontar para Cristo. A nossa pregação, ela precisa apontar para a cruz. A nossa pregação, ela precisa apontar para a renúncia. A nossa pregação, ela precisa apontar para o sacrifício. E é isso que Paulo está dizendo. O evangelho por mim anunciado não é esse, que vocês estão se desviando. Mas o evangelho por mim anunciado é o evangelho de Cristo Jesus. Verso 12. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E hoje nós estamos vivendo o tempo da igreja em ascensão. Só você olhar qual a igreja que está fazendo sucesso no momento. Porque são igrejas de várias visões. Aí tem a visão G12, tem a visão em célula, tem a visão disso e daquilo, são várias visões, tem a visão empresarial. Aí você começa
perceber que o nosso contexto é um contexto onde a igreja está aprendendo com o pensamento humano e não com o pensamento bíblico. Por isso que hoje nós vivemos a época da igreja empresa, porque eles estão modando a igreja da mesma forma que se administra uma empresa, né? Você percebe isso na contemporaneidade. E quando Paulo ele fala que não recebi, nem recebi de homem o evangelho, Paulo ele está pregando exatamente contra isso, porque ele está dizendo que nós não temos que seguir pensamentos humanos, estratégias humanas, projetos humanos para a igreja de Cristo, porque tudo já está aclarado na Bíblia Sagrada. E, portanto, nós precisamos seguir conforme o evangelho cristocêntrico que é anunciado por Paulo. E aqui a gente vê que, da mesma forma que Paulo está exortando os crentes e repudiando com veemência o falso evangelho daquela época, nós precisamos fazer isso agora também. Nós não podemos aceitar o mundo entrando dentro da igreja, as imitações do mundo. Nós não podemos aceitar uma igreja raquítica, uma igreja adormecida, uma igreja que é a igreja da moda, uma igreja espetáculo, uma igreja amiga do mundo, mas nós precisamos caminhar como igreja da forma como a palavra de Deus nos ensina. O que a gente pode aprender com esse texto, há 3 aprendizados aqui para a aplicação dele na nossa vida. E olhando para esse texto que nós expusemos aqui agora, eu faria a seguinte pergunta: quais são as áreas que a igreja tem deformado na contemporaneidade de acordo com esse texto? Se você olhar para o evangelho hoje, aqui no Brasil, em que área você acha que a igreja precisa ser reformada? Eu percebo aqui pelo menos 3 pontos de relevância que estão ausentes no presente contexto da igreja brasileira e que representam a deforma da igreja hoje e que nós podemos então gritar por esses pontos para que eles entram novamente no nosso contexto. O primeiro deles é o amor. Se você olhar o verso 6 e 7, aquelas pessoas a qual Paulo está exortando não está ali por causa do verdadeiro evangelho, que tem como proeminência o amor de Jesus Cristo. Eles estavam ali não por amor, eles estavam ali não porque amavam a Cristo, eles estavam ali não porque amavam uns aos outros, mas eles estavam buscando o seu próprio interesse, o seu bel prazer. Hoje, no nosso contexto, me parece que nós estamos vivendo a época em que Jesus falou que o amor esfriaria por causa da multiplicação do pecado. E nós já não percebemos mais o amor entre nós mesmos. Estamos frios uns com os outros. Há pouco tempo, ontem, eu coloquei lá no meu status, eu fiz, na verdade, eu estava fazendo uma exortação à minha família, meus parentes. A gente tem um grupo lá da família, eu, na verdade, estava exortando eles com aquilo que eu botei no meu status, porque a gente perdeu um primo distante, na verdade é primo da minha mãe, e um acidente fatal lá em Macaé, e foi comentado no grupo. 5 minutos, 10 minutos depois, já estavam compartilhando outras coisas, de festa, de praia, de não sei o quê. E eu fiquei meio indignado com aquilo, porque, apesar de ser um parente distante, é um parente e é um ser humano, e a gente deveria, na verdade, estar de luto. Mas a verdade é uma só, que o amor está tão frio que nem nós, entre nós mesmos, conseguimos mais fazer luto, conseguimos mais
considerar a dor do outro. Não conseguimos mais nos colocar no lugar do outro. Usamos sempre, quase sempre, o outro para o nosso bel prazer. E, portanto, a gente percebe nessa pregação de Paulo que quando Paulo traz a proeminência do Evangelho é o amor, é Jesus Cristo. E quem não ama, quem não consegue amar, quem não consegue sentir dor nesse tempo esquisito que nós estamos vivendo, é porque não tem verdadeiramente o amor de Cristo. E aí nós precisamos olhar para dentro de nós e começar a reforma em nós. Eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso sentir a dor do meu irmão. Eu preciso sentir a dor da igreja. Então, o amor é esse primeiro ponto. A igreja está vivendo um amor ambíguo. O que eu digo com isso? Eu estou dizendo que hoje há muitos sentidos diferentes na palavra amor. Eu não vou entrar nisso daqui, mas você já sabe. São amores que não é o amor pregado por Jesus. São amores de desejo, são amores aristotélicos, são amores platônicos. Todos esses amores estão na igreja hoje. Mas o amor sacrificial, o amor ágape, aquele amor que faz com que você sacrifique a sua vida pelo Evangelho de Cristo, este amor, ele está escasso no nosso meio. O segundo ponto de aprendizado nesse texto está baseado no verso 8 e 9, que é a teologia. Ou seja, a teologia de hoje está fragmentada. Muitos falsos ensinos, muitos amuletos da fé no lugar de Jesus Cristo, muitas crendices na contemporaneidade. Aí eu sou repetitivo nisso. É o copo com água, é a rosa consagrada, é o lenço ungido e tantas coisas que estão entrando no lugar, e muitos vão dizer o seguinte, que isso é para ajudar a pessoa a ter fé. Mas a gente percebe então que a teologia da contemporaneidade, ela tem sido fragmentada. Eu disse ainda há pouco sobre os vários tipos de teologia que se existe hoje. E a gente precisa então ficar atentos com o ensino da palavra de Deus, para que a gente não seja levado por ventos e doutrinas. E o terceiro ponto de relevância que estão ausentes no nosso tempo é a identidade da igreja. A igreja tem perdido a sua identidade, porque a igreja está perdendo a sua relevância para a sociedade. E uma das coisas que eu tenho pregado por onde eu passo é que a igreja, ela precisa ser relevante na comunidade que ela está. Ela precisa se destacar na comunidade que ela está. E nós precisamos fazer isso em qualquer lugar que nós estejamos. Porque a gente vive um tempo em que os pastores perderam a confiança, as pessoas não confiam mais. A igreja não tem mais nenhuma relevância na sociedade. Tem perdido a cada dia a sua relevância. E nós precisamos nos reformar nisso também e nos tornarmos novamente relevantes. A comunidade que nós estamos inseridos precisa confiar na gente, precisa se apoiar na gente, precisa buscar socorro na gente, mas não buscam mais, porque nós temos sido nesse tempo irrelevante para a sociedade. Amém, meus irmãos? Eu concluo essa palavra dizendo que, com essa temática que nós abordamos aqui, nós aprendemos que a igreja precisa estar sempre buscando a reforma. Você vai ver isso em toda a história do povo de Deus. Por quê? Porque nós temos a tendência de sempre nos esfriarmos e nos afastarmos da verdadeira doutrina, da ortodoxia e do amor de Deus. Em segundo lugar,
a gente aprendeu que hoje, mais do que nunca, devido a esse acontecimento acontecer em todos os tempos, hoje mais do que nunca, nós precisamos dar o grito da reforma novamente. Assim como Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio e tantos outros reformadores e pré-reformadores que gritaram com seu grito de guerra, buscando então a reforma da igreja. A igreja precisa continuar com o grito da reforma. Que essa igreja aqui em Maria Mendonça, que abarca a teologia reformada, que defende o verdadeiro evangelho, que imita a Jesus Cristo e não o mundo, como tem feito muitas igrejas na contemporaneidade, possa então ser mais uma vez contundente na defesa do evangelho e que tenhamos aqui, nesse tempo tão difícil, um ministério profícuo na propagação do evangelho do Senhor Jesus e no desenvolvimento da sua obra aqui na Igreja de Cristo. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus pela palavra que nos foi falada esta noite. Curva a sua cabeça.